minha gente querida e amiga aqui do canal Marco Antônio Baiano. Deixa eu abraçar essa galera, dar saudades de vocês. Esse abraço, ele é carinhoso, ele é charmoso, ele é do fundo do coração para você que acompanha o nosso programa. Hoje vamos falar de esporte. Está aqui do meu lado o Marcelinho Porfírio, ele que é o repórter que está tomando conta da cidade e da região. Vem com certeza dando um toque de primeira refinado aqui nos nossos programas. Deixa eu apresentar ele para vocês. Marcelo, muito bom dia, tudo bem, querido? Bom dia, Marco Antônio Baiano, olá internauta, forte abraço, bom dia a todos. É isso aí, acompanhe com a gente lá no canal, hein? Se inscrevam no canal Marco Antônio Baiano e clica lá no sininho para você dar aquela moral no canal. Tá certo. Bom, o Marcelinho esteve comigo no último domingo lá na cidade de Ubá, onde nós presenciamos um grande jogo entre a Aimorés de Ubá versus Bom Sucesso também de Ubá. Marcelo, o que você achou do jogo, Marcelo? Poxa, Marco Antônio, no jogo teve um jogaço, né? Foi muito bom o jogo, né? Aquela disputa, né? Do começo ao fim, né? Valeu a pena o jogão. E no final tivemos o resultado lá, né? No jogo, né? Alguém tem que perder, alguém tem que ganhar, né? E foi lá a sorte lá, né? Dos Aimorés. Isso aí. Tá certo. Bom, mas eu queria falar do jogo o seguinte. O time do Bom Sucesso fez uma das melhores partidas que eu assisti o Bom Sucesso fazer nesse campeonato, né? O time do Bom Sucesso jogou um fino da bola. O Aimorés também jogou fino da bola. O Aimorés colocou muito inteligentemente o Léo Medeiros, que é o técnico da equipe do Aimorés, colocou o Léo Salino para poder marcar o Ibson. Então, do meio para trás, a marcação era exclusiva do Léo Salino em cima do Ibson, porque o Ibson está jogando uma bola redondinha também. O Ibson está jogando mesmo. E se deixar o Ibson de bobeira, meu querido, se deixar ele solto, ele decide mesmo os jogos. E tem muita gente que fica pensando assim, traz um jogador que já jogou, jogador que não corre mais atrás de nada. Pelo contrário, o Ibson 90 minutos ali, ó, correndo, vai, busca a bola, briga pela bola, empurra o jogador para sair fora da frente da bola. Mas o Léo foi muito inteligente em neutralizar a criatividade do futebol do Bom Sucesso. O Bom Sucesso colocou 2 bolas na trave, né? Então a questão foi o seguinte: mostrou que estava vivo no jogo e que queria buscar o resultado. Agora, num contra-ataque muito bem feito, um contra-ataque da morte, a equipe do Aimorés acabou fazendo o gol no finalzinho do jogo e vencendo a partida por 1-0. O jogo, se terminasse empatado, para mim não seria surpresa nenhuma, porque foi um jogo muito pegado, tanto pelo lado do Aimorés quanto pelo lado do Bom Sucesso. Nós estávamos lá acompanhando, passamos os flashes dentro do grupo do WhatsApp para a galera acompanhar. Enfim, né, a equipe boa de bola aqui do canal do Marco Antônio Baiano não perdeu um segundo, né, um minuto sequer dessa grande partida que levou a classificação. Em primeiro lugar, a equipe do Aimorés, e em segundo lugar, a equipe do Bom Sucesso. E pela forma que o campeonato foi feito, coincidentemente agora, né, nessas quartas de final, vai cruzar de novo Bom Sucesso e Aimorés, com o primeiro jogo lá no campo do Bom Sucesso, segundo jogo no campo do Aimorés. Então, começa nesse domingo com a cobertura total aqui do canal do Marco Antônio Baiano, nesse jogão de bola entre Bom Sucesso e Aimorés, lá no campo do Bom Sucesso. E, consequentemente, no outro jogo, lá no campo do Aimorés, em Ubá, estaremos lá também para prestigiar e lá sim vermos quem irá passar para a semifinal do campeonato regional. O campeonato está pegando, o campeonato não tá tendo surpresas, o campeonato está tendo um nível alto de futebol, né? Está sendo uma disputa muito forte, né? Muito forte mesmo. Está havendo investimento por ambos os times têm investido e quem investe tem resultado, não tenha dúvida disso, né? E nós queremos, desde já, parabenizar tanto o Bom Sucesso quanto a equipe do Aimorés por esse grande jogo que vão fazer nesse domingo e no outro domingo também, para decidir a vaga. Agora é outro campeonato, né? Eu sempre falei, ainda falei domingo lá no campo do Aimorés, tanto com o Belarmino quanto com o Pica-Pau, vocês tinham uma gordurinha para queimar,
queimaram a gordurinha. Agora acabou a gordurinha. Agora está na carne viva. Está na carne viva. A torcida do Bom Sucesso faz a diferença. Mas a torcida também do Amoresto, no último domingo também, fez bonito. Com charanga, trazendo emoção. Então, gente, vai ser um jogo de arrepiar. Como eu disse, a equipe boa de bola do canal Marco Antônio Baiano está aqui e vai trazer na íntegra para você tudo o que vai acontecer nesses dois jogos, que com certeza promete muito. Bom, Marcelo, vamos aguardar os dois jogos, nós lá, a equipe boa de bola lá, para trazer tudo na íntegra para a galera. É isso aí, Baianão. Estamos aguardando, né? No próximo domingo, né, estaremos lá acompanhando de perto, né, a grande partida, né, que vai disputa no final, né? Será disputa, né? Tamo junto lá, pessoal. Lá no próximo domingão, lá no estádio do Bom Sucesso, né, Baiano? Do Bom Sucesso. E no outro domingo aí sim sai o classificado no campo do Amoresto. Estaremos juntos, internauta. Tá certo. Bom, então eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, a você que tem inscrito no canal, inscreva no nosso canal, clica no sininho para você receber todos os vídeos que nós colocamos aqui no canal. Dá um joinha se você está gostando dos nossos vídeos, claro, dos nossos comentários. Deixe embaixo também, o seu comentário será muito importante e muito bem-vindo, tá certo? Então, ó, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Esse vídeo foi fantástico, foi legal? Foi do canal do Marco Antônio Baiano, tá certo? Deus abençoe você, sua família e até o próximo programa. Clica lá no canal Marco Antônio Baiano, que é show de bola. Clica lá. Agora no YouTube você pode curtir as matérias mais importantes da cidade de toda a região, em política, esporte, lazer, cultura. Clica lá. Marco Antônio Baiano no YouTube, o canal que é show de bola.